Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. E hoje a entrevista é com o professor do SESMAC, coordenador do NAFRE, o Núcleo Acadêmico Multidisciplinar Afro e Indígena, e cientista social, Jorge Vieira. Ele faz uma análise sobre as atividades que movimentam o mês da consciência negra em Alagoas e no Brasil, bem como as questões que envolvem as políticas públicas para indígenas e afrodescendentes. Eu agradeço antecipadamente ao professor Jorge Vieira e vamos situar aqui que 40% dos negros que foram trazidos para as Américas estão no Brasil, não é, professor? Desses que representam 40%, que hoje representam 100 milhões de brasileiros negros ou pardos. Ou seja, o Brasil só perde para a Nigéria em número de população negra. E aí eu pergunto, qual é o lugar dessa população negra, o lugar que ela ocupa no Brasil após 130 anos de abolição? Gorete, é uma honra, mais uma vez, estar aqui com você. E tratando de um tema em um momento tão importante do ponto de vista da conjuntura, mas também em nível nacional e internacional, que é a questão das questões étnicas, né? Na verdade, hoje é uma temática que envolve todos os países, nações, populações, das mais diferenças que possam existir entre elas. Olha, o NAFRE, quando foi criado, e aí eu acho que a sua pergunta tem uma relevância enorme nesse contexto. O NAFRE foi criado há um ano, né, pelo SESMAC, que é o Núcleo Acadêmico Afro-Indígena. Para quê? No contexto dos 200 anos de emancipação política de Alagoas. E o professor Douglas, que é o vice-reitor, ele dizia exatamente isso a mim, naquele momento, quando me convidou para coordenar, que em Alagoas, os negros e os indígenas, como no Brasil, mas estava me referindo efetivamente a Alagoas, precisavam ser incluídos na construção, nas políticas públicas, ou seja, em síntese, que eles fossem tratados pelo NAFRE como sujeitos históricos no processo de construção do nosso Estado. Esse dado, é por isso que aí o SESMAC tem essa compreensão estratégica, delimitou a concepção que tem em relação a essas populações. Fazendo uma retrospectiva histórica, e aí te respondendo objetivamente, o Brasil nunca incluiu indígenas, negros, mulheres, as minorias na construção e nos benefícios que são produzidos pelo Estado brasileiro. Dentro de uma política afirmativa. Exatamente. Então você veja, imagine, vamos pegar os indígenas, né? Os indígenas, historicamente, sempre foram aqueles, e até do ponto de vista legal, o Estatuto do Índio, que é a Lei 6.001 de 1973, diz claramente no seu artigo 1º como deve ser o comportamento do Estado, né, na relação com os índios. E diz o seguinte, que cabe ao Estado integrar de forma pacífica e harmoniosa o índio à comunhão nacional. Veja, na verdade, a cultura indígena, nesse contexto, não é uma cultura que tem que ser respeitada, que dá a sua autonomia, não. É um estágio, é uma passagem. O ser índio, na concepção, antes da Constituição de 88, o ser índio era um estágio que depois ele iria deixar de ser índio. Ora, se a gente pega, então, a questão afrodescendente, veja, os negros foram arrancados de seu continente, das suas nações, vieram para cá, tornaram-se escravos pelos dominadores brancos, né? E, efetivamente, esses negros, mesmo com a abolição da escravatura, nunca foram incluídos no processo de construção do Brasil. Quer ver, por exemplo, em 1850, a Lei de Terra, a Lei 601, a Lei de Terra, o que é que ela vai dizer? Que para que você tenha posse à terra, é preciso que você compre. Agora, Gorete, sinceramente, com bom senso,
ser humano que pensa efetivamente o mínimo de sensibilidade social. Como é que índio ia comprar terra? Como é que negro, exatamente, iria comprar terra? E principalmente o negro, escravo. Pois é. Na verdade, o negro recebeu a abolição, mas foi entregue à própria sorte, abandonado. É por isso que o negro vai para os lugares mais difíceis, remotos, morro, serra, exatamente, bem distante. De difícil acesso. De difícil acesso, porque ele, como os indígenas também. Você pega a Palmeira dos Índios, a geografia de Palmeira dos Índios. A catedral é o centro do território de Palmeira dos Índios. Onde você vai encontrar o índio? Na Mata da Cafurna, está entendendo? Num lugar bem distante da cidade, né? Etc. Então, na verdade, o Estado brasileiro, né, do ponto de vista legal, a Constituição de 88, que está, inclusive, comemorando 30 anos da Constituição, né, de 1988 a 2018, ela é um marco nesse processo do ponto de vista do ordenamento jurídico. Mas há uma distância, Gorete, muito grande entre o que preconiza o princípio constitucional e a realidade desses povos. Mas na história recente do país, pode-se dizer que em algum governo houve uma preocupação maior em relação a essa preservação da etnia e das condições de crescimento da população em todos os aspectos? Essa tua pergunta me deixou até um pouco agora emocionou, sabe por quê? Por quê, professor? Eu estou preparando um livro. Eu escrevi ao longo dessa história, exatamente pegando desde 2000, eu tenho publicado artigos analisando a conjuntura e exatamente a conjuntura dos diversos governos. Fernando Collor de Mello, Itamar Franco. Da história contemporânea. Isso, exatamente. Esses 18 anos, na verdade, eu tenho publicado artigos a partir da análise tanto indígena quanto afro, analisando essas políticas públicas que você exatamente, foi por isso que eu dei uma parada na pergunta que você me fez e eu quero lançar esse livro exatamente para trazer essa história, porque eu escrevi vivenciando a problemática. Então, o que significa a minha análise em síntese sobre esses 18 anos, né, do século XXI? Nós temos, num primeiro momento, o governo Collor, que há um desmonte das políticas, assim, para usar uma palavra, uma descentralização, porque as políticas na questão dos indígenas estavam centralizadas, enquanto órgão executor, na FUNAI. Na questão dos afrodescendentes, sempre foi uma coisa solta, vaga, sem muita definição, nem a questão das competências e tal. Então, nós temos esse primeiro momento. Itamar foi um momento de transição, né, entre o impeachment de Collor e o Fernando Henrique Cardoso. Então, foi essa transição. Efetivamente, 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, tem algumas políticas sociais, né, que são tanto na área de saúde quanto na área de educação e na questão da demarcação de terra. Efetivamente, os 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, com muitas discussões, contradições, etc. E entra 8 anos do governo Lula e mais os 6 anos, mais ou menos, do governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Nesse processo aí, eu quero destacar algumas coisas que são importantes. Em nível de políticas sociais, efetivamente não tem como negar. Indígenas e afrodescendentes tiveram efetivamente um cuidado especial, investimento especial nessas áreas. Saúde. Inclusive na área de saúde, o ex-presidente Lula, ele foi exatamente em 2010 que ele instituiu a SESAI, que é a Secretaria Especial que cuida efetivamente da política de saúde, do subsistema de saúde dos povos indígenas. Então, veja, havia uma preocupação nesse governo
exatamente com as políticas públicas. Deixou a desejar outras coisas, Gorete. Por exemplo, tanto o governo Lula quanto o governo da ex-presidente Dilma, nesse aspecto, na questão da demarcação dos territórios, que é inclusive eu brinco, porque Lula, né, exatamente quando estava em campanha em 2001 para 2002, ele esteve... Foi promessa de campanha. Foi promessa. E ele disse, exatamente, ele disse no Povo Chucuru de Ororubá, que fica no município de Pesqueira, em Pernambuco, ele disse com essas palavras, que se fosse presidente, tornasse presidente da República, iria pagar uma dívida histórica para com os povos indígenas. E essa dívida ainda está... E agora, atualmente, quando temos um presidente eleito que já afirmou que indígenas não terão 1 centímetro de demarcação de terra no seu governo, o que é que se aponta para um enfrentamento? É possível que ele volte atrás, como tem voltado em outras questões de governo, ou realmente vai para um embate aí, indígenas e governo? Então, você falar na questão da eleição do presidente Jair Bolsonaro, é uma coisa assim, quando você elege um presidente, um governador, um prefeito, você cria aquela expectativa do ponto de vista da esperança, né? É natural. Né? A população votou e a população, então, espera um grande governo, etc. Tal. O que me preocupa, falando de uma forma muito objetiva, é que é um governo que foi eleito tão recentemente, inclusive a ACM Neto, e é incontestável, porque a ACM é do DEM, né? Do Democratas, etc., não é nenhum progressista, nenhum revolucionário, nenhum marxista, nenhum pertencente a nenhum partido de esquerda. E ele disse que a sociedade brasileira deu um cheque branco a Jair Bolsonaro. Então, veja, a minha preocupação é exatamente essa. Como é que um governo nem tomou posse e o impacto negativo já é enorme. Por exemplo, tem a questão do Mais Médico. Então, você tem hoje 8.000 e tantos, né, profissionais da medicina cubanos que já saíram do Brasil. Né, Como ficam as populações indígenas que, em sua maioria, eram tratadas, a população era tratada por esses médicos? Isso, a maioria. E muitos municípios, né? Mais de 1.000 municípios que efetivamente eram atendidos à população. Então, veja, um impacto negativo já antes de assumir. Quando você trata da questão da terra. Você imagina, a questão da terra é um problema concreto. A Constituição Federal, a nossa Carta Magna, traz muito claro um capítulo específico sobre a questão dos índios. O capítulo 8º, o artigo 231 e o artigo 232 e outros artigos nas disposições transitórias que tratam também da questão da demarcação da terra. Veja, concretamente hoje nós temos muitas populações indígenas que sequer, em Alagoas concretamente, sequer iniciou o processo de demarcação de terra. Então veja, quando você diz, um presidente diz que não vai ter um palmo de terra demarcado, eu acho uma grande, no mínimo, falta de responsabilidade e de compreensão da realidade, né? Um contrassenso. Porque você pega o povo Calancó em Água Branca. O povo Calancó, esse está num processo mais avançado na demarcação de terra, no sentido, porque tem o artigo 11.1775, de 96, que regulamenta o processo demarcatório da terra. O caso Calancó está em estudo, já foi feito um laudo antropológico, já encontra-se na FUNAI para estudo, etc., do ponto de vista administrativo. Agora, Caruazu, Coiupancá, e outros, são 12 povos aqui em Alagoas, Pancararu, Delmiro Gouveia, esses povos efetivamente, Goreto, não têm nem o início do processo de demarcação. Então, veja, o que é o Estado brasileiro? Né? É para atender às demandas efetivas da sua população. Então, quer dizer, agora, uma coisa é o que o presidente diz, outra coisa é o que a realidade vai acontecer. Você já colocou muito claramente, porque, infelizmente, né, ou felizmente, dependendo da perspectiva,
o presidente eleito Bolsonaro diz algo hoje, amanhã diz que não disse, diz nas redes sociais, e inclusive é um problema muito grande que ele se comunica através das redes sociais. Ele não discute política, inclusive vai ter um encontro com os governadores do Nordeste, pelo que eu li pela mídia, pelas redes sociais, é que ele vai mandar o Moro para a reunião dos governadores. Eu não sei se os governadores também vão se submeter a ter um representante do presidente e não o presidente para conversar. Eu não sei ainda como vai ser o comportamento dos governadores do Nordeste sobre isso. Mas você veja, ele não discute política, ele não discute, que é o papel do presidente, estar dialogando com a sociedade, etc. O Paulo Guedes virou o posto Ipiranga, né? Tudo que... Não, fale com o Paulo Guedes, resolve o Paulo Guedes. Então, quer dizer, é uma situação que a gente não tem ainda, e por isso eu me referi ao ACM Neto, né, o atual prefeito de Salvador, né, do DEM, que a população, pelo cenário que está posto, a população efetivamente me faz concordar com o ACM Neto, deu um cheque branco, que não sabe efetivamente, não sabemos. É porque o debate que ia possibilitar o conhecimento dessas propostas, não aconteceu. Não aconteceu. Infelizmente. Infelizmente. Veja a questão da nomeação da indicação e nomeação do ministro da Educação. Foi levantado um nome, depois não era mais um nome, a bancada evangélica, né, se posicionou contrário, então agora foi... Olha que coisa! Um colombiano. A nomeação, indicação, com todo respeito ao povo colombiano, a qualquer povo, nação, será que no Brasil não tem educadores, não tem pessoas, gestores na área da educação, né, para que tenha efetivamente um colombiano para ser ministro da Educação? Está entendendo? Isso, veja. Então, há uma indicação, depois há uma reação, ele já muda de posição. Então, na verdade, em síntese, Gorete, eu digo a você, em síntese, como eu estou preparando esse livro, né, e aí vou amadurecer mais essas ideias mais recentes, o quadro é de perspectiva, assim, de preocupação, porque nós não sabemos... Sombria, né? Sombria. Não sabemos para onde iremos. Pois bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta em 1 minuto. Aguardo você. Eita, professor. O trem Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Cotas dentro dessa violência questão sexual, da uso de álcool e drogas, negra, trabalho infantil, isso é uma reflexão. situação O de mês da rua, consciência negra passou desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Primeiro a gente começa por aí, denuncie tá bom? qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Esta é uma pistola de pregos, um exemplo de produtividade. Para o profissional bem treinado, políticas paliativas. Rápida, precisa e potente. Porém, é um absurdo, né? Dizer que são cotas é política paliativa. Política emergencial necessária. Vamos lá. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. De volta com Frente a Frente, a entrevista de hoje é com o professor do SESMAC, coordenador do NAFRE, o Núcleo Acadêmico Multidisciplinar Afro-Indígena e cientista social, Jorge Vieira, que faz uma análise aqui sobre o mês da consciência negra, o que se tem para fazer uma reflexão da relação do Estado com os negros, com os indígenas, com os afrodescendentes em geral. Professor, neste mês da reflexão, o que podemos hoje afirmar em relação às cotas, né, que sempre foram questionadas, né, desde quando surgiram? Qual é a sua opinião sobre as cotas? Olha, veja bem, se a gente pega dentro daquela perspectiva de que o Estado brasileiro em nenhum momento pensou em incluir a sua população
nos benefícios que o Estado, né, produz. A população indígena, afro e outros segmentos que sempre foram alijados desse processo, é preciso que tenham políticas públicas para que, de forma equitativa, essa população, ou esses segmentos, ou essas populações possam ser inseridas no processo. Veja, eu gosto do imaginário, pegar uma imagem de uma corrida entre um jabuti e um coelho. Se você pegar os dois iguais, né, com um determinado limite para chegar na corrida, quem vai chegar primeiro? É o jabuti ou o coelho? Naturalmente que é o coelho. Naturalmente que é o coelho. É mais ou menos o que acontece com as populações que eu me referi na concorrência com as outras, com os outros segmentos. Veja, um estudante que fez todo, desde o jardim até o final do ensino médio, numa dessas escolas de alto nível, padrão de Maceió, por exemplo, Sacramento, Marista, Contato, enfim, né? Algumas, e outro que veio da escola pública lá do sertão de Alagoas, para concorrer no vestibular, no Enem, do curso de medicina, concorrer uma vaga de medicina. Quem vai chegar primeiro, obviamente, né? Tá claro, não tem, com exceção, um ou outro que, enfim, né? Mas aí não é a regra. Então, é uma concorrência desigual. Efetivamente, totalmente desigual. Então, a cota, ela vem para sanar esse processo, ou seja, para que esse negro, esse indígena, que também quer ser médico, ele tenha algumas condições para que ele possa chegar relativamente em nível de igualdade. Professor, quando os segmentos afirmam que as cotas seriam paliativas, como o senhor entende? Inclusive, tem uma outra coisa. Eu sempre digo que é interessante como nós somos hipócritas. A sociedade. E nós, classe média, agora, classe média alta. A gente cria argumento para esconder efetivamente a realidade que está posta. É incrível a nossa capacidade. Então, por exemplo, a gente, está muito claro hoje, né? A sociedade brasileira demonstrou que dizia que não. Isso é importante. A sociedade brasileira dizia, é uma sociedade pacífica, é uma sociedade de paz, é uma sociedade que respeita as diferenças. Esse era o discurso. E eu sempre dizia que isso era um discurso hipócrita. Inclusive, já disse aqui, em outros momentos, e disse em outros lugares, também um discurso hipócrita. Eu sempre disse que a sociedade brasileira não é pacífica, não é esse mundo esse paraíso de que todo mundo convive. Está aí a expressão do ódio, do preconceito, na campanha eleitoral. Porque a campanha eleitoral só fez emergir o que somos. É só isso. De fato. De fato que somos. Então isso saiu. Olha aí, o que eu dizia e ninguém acreditava ou, né, levava em consideração o que eu sempre disse publicamente que nós temos. Por quê? Se você pega uma retrospectiva histórica do Brasil, o Brasil se constituiu como povo brasileiro dentro do sangue, da opressão, da escravidão, matança de índios, foram mortos cerca de 5 milhões de indígenas. Quantos negros foram mortos? Né? Foram acabados, dizimados aqui no nosso país. E você acha que isso não tem uma repercussão no nosso ethos? Claro que tem, na nossa formação. Então, as eleições, na verdade, trazendo do ponto de vista, inclusive positivo, essa eleição, porque ela expressou o que somos. Está entendendo? Ou seja, aquilo que estava hipocritamente debaixo do tapete. Aí você veja, aí por isso que eu entrei nesse assunto, para trazer e te responder a essa questão. Veja, aí agora a gente cria, cota, na verdade, é a perpetuação, esse é o discurso, né? Perpetuação do preconceito na universidade, porque entra como cota, mas não entrou igual. Olha como o discurso é
hipócrita, tá entendendo? Sem entender as relações sem se colocar no lugar do outro. Do outro, exatamente, as relações econômicas, as possibilidades. Eu digo aos meus alunos, eu sou filho de trabalhador rural mesmo, analfabeto, lá do Saco do Ramalho, no município de Poço das Trincheiras. Eu saía às 5 da manhã para a roça, até 3 da tarde. É uma condição absolutamente desigual. Ora, né? Todos os meus colegas que estudaram comigo em Santana do Ipanema, quem chegou à universidade? Quem chegou a mestrado? Quem chegou a doutorado? Somente eu. E por que eu cheguei? Foi por mérito? Claro que não. Claro que não só eu. Claro que eu me dediquei quando eu vi a oportunidade. Mas eu devo à Igreja Católica que me mandou para estudar na PUC do Rio de Janeiro. Olha aí a diferença. A oportunidade. A oportunidade. Que nenhum deles... Os outros não tiveram. Estão lá. Goreto, se você chega lá, estão todos cuidando da rocinha deles, etc. E tal. Então, por quê? Eles são menos inteligentes do que... Não tiveram a oportunidade que eu tive. Depois eu tive, fiz doutorado na França, na PUC de Minas. Por quê? Porque o SESMAC criou e possibilitou essas condições. Então, é isso que o Estado brasileiro... o Estado de Alagoas tem que criar condições para que esses outros segmentos que estão à margem do acesso a essas condições, eles tenham efetivamente uma equidade. Mas, paralelamente, o Estado tem que melhorar a qualidade do ensino público, da educação básica como um todo, não é, professor? Aí você tocou num assunto extremamente importante. Ou seja, a educação ela é fundamental, e aí eu, inclusive, quero destacar, porque eu tenho acompanhado com muito carinho, até porque, como educador, a política pública do atual governo do Renan Filho, né? Essas escolas de tempo integral. Olha, parabéns, governador. É uma maravilha. Continue, aprofunde, amplie, efetivamente, né? Porque essa criança, esse jovem que está lá no sítio, nas comunidades, eu vejo eles chegando de manhã, eles têm, Gorete, eu ando Água Branca, Paricó, enfim, a Água Branca tem a escola integral, eu vejo de tempo integral, então eu vejo esses jovens e essas crianças, quando chegam, vêm à escola, eles vêm, lancham, passam o dia, tem um horário de descanso, tem o conteúdo, tá entendendo? É claro que vai ter um impacto diferenciado no processo de formação dessas pessoas. Então, um dos caminhos fundamentais, e aí, repito, a política do governador Renan Filho, né, efetivamente, de ampliar cada vez mais a escola de tempo integral. Aí sim nós vamos criar condições também, mas enquanto não tem de forma universal, você tem que ter o acesso. Garantindo a universalidade do acesso. A universalidade do acesso, perfeito. Perfeito, professor. Agora, em termos de celebração do mês da consciência negra, o que a gente observa normalmente é se reportar a uma questão negativista da formação dos negros no Brasil. O senhor acha que podemos também mudar uma perspectiva no momento, mesmo sabendo das dificuldades que a população negra enfrenta, mas abrir uma perspectiva para um futuro melhor dentro dessas, criar uma condição objetiva para que não se reporte apenas ao passado, mas que parta para o futuro, digamos assim. Eu tenho trabalhado também muito nessa perspectiva. Uma coisa, são dois elementos diferentes, Goreto. Uma coisa é você analisar o processo histórico. Você tem que analisar, e tem que analisar em bases científicas, sociais, antropológica, econômica, como nós estamos tratando aqui. Agora, indígenas e negros não devem ser tratados, e eles não são coitadinhos. São sujeitos históricos que têm que ter sua garantia, seu direito, sua cidadania respeitada. Está entendendo? Então, é essa relação, por isso que me refiro à Constituição de 88, porque é um marco nesse processo, porque, por exemplo, com os povos indígenas. Com os povos indígenas, o artigo 232 diz muito claramente como deve ser a relação do Estado, ou seja, de respeito às organizações. Então, nesse processo, e aí os povos indígenas
e as populações quilombolas, afrodescendentes de forma mais geral, elas têm, esses segmentos têm um papel muito importante como protagonista da sua própria história. E é dentro dessa perspectiva que o Estado deve dialogar, ou seja, na formulação de políticas que possam fortalecer a identidade cultural, os seus direitos. Projetar para um futuro progressista. Exatamente. Né? E a grande questão dentro disso aí, ou seja, o reconhecimento da pluralidade, da diversidade, requer o quê? Que construamos uma sociedade que viva no respeito a essa diversidade étnica, o respeito às diferentes manifestações e que efetivamente, no bojo dessa concepção, estejam os direitos garantidos e respeitados por esse povo nosso. Como se deu a proposta de transformar o 20 de novembro no Dia Nacional da Consciência Negra? A mesma coisa do dia 19 de abril. Né? 19 de abril, as pessoas tinham, na verdade, essa concepção, que na verdade foi um decreto de Getúlio Vargas, que criou o 19 de abril, ele populista, né? Para criar o dia de celebração das populações indígenas no Brasil. A mesma coisa, o dia 20 de novembro, que tem a referência exatamente a Zumbi, dos Palmares, porque a comemoração oficial é 13 de maio, da abolição da escravatura. Então, o próprio movimento negro, o movimento, a sociedade brasileira, identificou efetivamente como muito mais simbólico, né, o processo de resistência, e o Quilombo dos Palmares, né, União dos Palmares, é uma referência de resistência, inclusive nessa perspectiva de autonomia. Ou seja, o negro que não se submeteu, o negro que criou condições para resistir e construir uma sociedade que respeitasse as suas condições culturais, religiosas, etc. Professor, vamos agora ao nosso segundo e último intervalo. E já o Frente a Frente está de volta. Agora vamos falar sobre a viagem à Serra da Barriga para entrar no NAFRE, tá? Sério? Por favor. A gente tá virando. Nós estamos meio do deserto. Foi mesmo. Eita, que forma danada. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha. E aí, como é que tá lá o acesso? Você falou que ele passou de consumidor a fornecedor. Tudo bem mesmo. Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Confio nos seus olhos. Já falou, prendam suas cabras que meu pode estar solto? Né? Pode parar. Esse workshop Isso foi quando? incentiva o machismo. Ainda quando? E a violência sexual. 26, né? A gente só muda a cultura do estupro, 26, mudando o nosso modo de ver o mundo. Para eu poder, para não perder o... Já passou da hora. Estamos de volta com Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe o professor Jorge Vieira, ele que é professor do SESMAC, coordenador do NAFRE, que é o Núcleo Acadêmico Multidisciplinar Afro-Indígena, e cientista social, que normalmente tem vindo aqui para dar as informações, fazer uma análise da conjuntura nacional em vários setores. Professor, falemos sobre esse primeiro workshop acadêmico. Aliás, antes disso, eu gostaria que o senhor nos falasse sobre o equipamento Serra da Barriga enquanto instrumento, não é, de resistência, e neste ano qual é a perspectiva que foi colocada a partir do momento que o acesso foi viabilizado à Serra? Olha, ali é um lugar estratégico, né? E aí nós do NAFRE, SESMAC, coordenação de extensão também do SESMAC, fizemos uma grande programação da Serra, inclusive envolvendo tanto o SESMAC Maceió quanto o SESMAC em Palmeira dos Índios e Arapiraca. Foi muito bonito isso. No dia 20, né, fizemos a caminhada SESMAC à Serra da Barriga, né, onde tínhamos cerca de 400 a 500 estudantes, colegas da área administrativa, os gestores, professor Douglas, professora Cláudia, adjunto, enfim,
nós fizemos essa caminhada lá. Porque a Serra da Barriga, né, é um símbolo hoje, inclusive é um patrimônio do Mercosul, né? E o professor Douglas, né, foi entrevistado e fez uma palestra no encerramento da caminhada, que foi muito bonita, porque nós trabalhamos em dois aspectos, o aspecto pedagógico e o aspecto ecológico, né? Com acadêmicos, professores e setores administrativos. E o professor Douglas, na entrevista, inclusive com o governador em exercício, né, Luciano Barbosa, e o deputado federal Paulão, que estavam lá, e ele lançou um grande desafio. Foi um negócio muito legal. E ele também na palestra, como eu disse, de encerramento na Lagoa Encantada, onde estávamos todos lá participando do evento. O professor Douglas lançou o grande desafio para Alagoas transformar a Serra da Barriga em patrimônio da humanidade. Então, o SESMAC, ele colocou o SESMAC à disposição do governador do estado. Nós, o NAFRE, que está comprometido, estamos realizando uma pesquisa, inclusive, sobre a importância da Serra da Barriga. No né? contexto mundial. No contexto mundial. Então, o núcleo, que é efetivamente um núcleo de pesquisa e extensão, nós já estamos trabalhando nessa perspectiva e foi muito bom que o nosso vice-reitor, o professor Douglas Abad, que é historiador, já lançou esse grande desafio para que a sociedade alagoana possa bancar, vestir a camisa da Serra da Barriga como patrimônio da humanidade. Só o tempo da resistência na Serra da Barriga, não é? O Quilombo dos Palmares já justifica essa condição. É centenário. Exatamente. E o mais longo período, historicamente já estudado. Exatamente. E a população, essa grande região de União dos Palmares, a Pernambuco, tudo isso era o Quilombo dos Palmares, né? Toda essa região, né, que pegava Alagoas e Pernambuco, né? Efetivamente. Então, veja, a grande tarefa nossa de Alagoas, e aí nós todos temos que vestir essa camisa, né, que vai ser extremamente importante para o estado de Alagoas, já é patrimônio do Mercosul, né? Agora nós estamos, e aí o movimento negro é extremamente importante nesse processo, as entidades afro, né? O que falta ao movimento negro é uma certa unidade em Alagoas para trabalhar de forma coesa e sem desperdiçar ideias, né? Exatamente. Porque cada movimento tem a sua pauta específica. Eu acho que, olha aí, a Serra da Barriga pode ser a grande pauta, estamos lançando um grande desafio do movimento negro, a sociedade alagoana, movimento indígena, até porque aquele arqueólogo da UFAL, o Escoto, a pesquisa dele demonstra efetivamente que antes dos negros eram os indígenas, porque todas as escavações ele encontrou muito material, muitos artefatos indígenas e que comprovam efetivamente inclusive essa aliança entre negros e índios no processo de resistência. Pois bem, professor, e a partir de segunda-feira o Núcleo Acadêmico Afro-Indígena do Centro Universitário do SESMAC vai realizar algumas ações. Começando por quais ações? O NAFRE, nós temos dois grandes atos que motivam a realização dessas grandes atividades. Essa primeira foi do dia 20, né, daí da Serra da Barriga, que foi assim, maravilhoso, estudantes, tudo. A própria sociedade teve um impacto, inclusive, na mídia, porque pela primeira vez uma instituição de ensino superior faz um movimento tão simbólico, tão significativo. E esse foi o primeiro. O segundo, que é muito importante, é um ano do NAFRE, que eu tive aqui para falar sobre a inauguração. E agora nós já temos muita história, muitos trabalhos que realizamos. Gorete, nós estamos realizando exatamente a partir de segunda-feira até a quinta-feira, então serão 4 dias de grandes reflexões. E aí o que é que nós estamos trabalhando? Não serão reflexões estritamente do ponto teórico, no sentido só o academicismo, discutir teorias. Não. Olha que coisa, nós estamos articulando a teoria com a prática. Por quê? Nós teremos várias mesas, né, com palestra, debate, todas
Porque nós já envolvemos todos os cursos do SESMAC. 27 cursos do SESMAC. Na transversalidade? Exatamente, que esse é o grande diferencial do que nós estamos trabalhando do ponto de vista pedagógico. Então, vou pegar um exemplo. Nas mesas, nós temos mesas com engenharia civil, elétrica, com medicina veterinária, com medicina humana, com pedagogia, com psicologia, com sistema de informação. Aí você... Pô, o que tem a ver isso com a discussão de índios e negros? Vou dar alguns exemplos. A questão, por exemplo, vai ser apresentado um trabalho de engenharia civil. 2 alunas, o professor orientador, e eu sou o co-orientador do trabalho delas, sobre o impacto socioambiental da duplicação da BR sobre os territórios indígenas, Cariri-Chocó, Carapotó e Vassu. Veja como traz para traz perto da gente a realidade para né? Uma compreensão compreensão acadêmica que aparentemente não tinha nada a ver. Olha aí. Medicina veterinária. Tem outro trabalho belíssimo com os indígenas Calancó, lá no município de Água Branca. Porque estamos lá fazendo todo um trabalho com os animais dos indígenas. Formação, capacitação dos índios, imunização, mostrando toda a forma como deve ser. E esse trabalho de medicina veterinária lá com os Calancó vai trazer o quê? Nós levamos, o SESMAC doou aquele famoso capote, né? O guiné, o tofraco, como se conhece, geneticamente transformado. Ele pesa o que nós levamos para ele, porque o comum é de 1 quilo, 1 quilo e pouco, né? Esse dobra, dá 2,5 kg, 3,5 kg. E aí, a questão da cabra, a produção de cabras leiteiras, também estamos fazendo esse trabalho com Calancó. O que isso vai mudar de impacto social, e econômico, né, professor? E exatamente. Nesse sentido da economia, é importante também, está sendo viabilizado conhecimento, capacitação para crédito, acesso a crédito e tudo mais? Isso, perfeito. Aí está dentro do programa a partir de segunda-feira. Segunda-feira, pela manhã, às 9 horas, no antigo Colégio Guido, que é o campus 4 do SESMAC, né, que fica aqui como referência vizinho à TV Pajuçara. Então você é convidado para participar, basta se inscrever no portal do SESMAC e a gente está pedindo somente 1 quilo de alimento para reverter como apoio para as comunidades, etc., mais carentes. Então, nós teremos abertura com a participação de negros e indígenas, com todas essas populações. Faremos uma homenagem, devido ao ano, daqueles cursos que tiveram maior, vestiram a camisa, né? E personalidades indígenas e personalidades referentes ao compromisso com as questões sociais e especificamente indígena e afro. Depois nós teremos à tarde uma mesa redonda para discutir a questão das culturas indígenas e afro, onde teremos uma palestra, eu e o professor Zezito, especialista, negro, Zezito Araújo, né? Na terça-feira, daremos continuidade com mesa sobre medicina humana, a saúde indígena e a saúde afro no estado de Alagoas. Também iremos trabalhar as questões de crédito, exatamente, vai ter um momento específico, uma manhã, onde iremos trabalhar a formação e capacitação. Estamos com um especialista do SEBRAE, contratamos o SESMAC, contratou, através do curso de administração do SESMAC, um especialista direcionado para preparar indígenas e afrodescendentes, quilombolas, afrodescendentes em geral, e para o acesso ao crédito, a Desenvolve, ao Banco do Nordeste, ou seja, as políticas públicas que teremos para que essa população que sempre teve alijada do processo, ela seja incluída. E iremos trabalhar, como eu já me referi, a engenharia civil, mas também encerraremos na quinta-feira, à tarde, com a mesa de inclusão digital, inclusão psicossocial, né? E à noite, sobre os 30 anos da Constituição, com 2 grandes palestras, uma do professor Fernando Amorim, né, sobre os 30 anos da Constituição, uma abordagem efetivamente jurídica, e o professor da Universidade Federal de Pernambuco, Saulo Feitosa, que virá partilhar conosco também uma análise sobre os 30 anos da Constituição, na perspectiva exatamente dos índios e dos negros.
Pois bem, professor, nosso tempo chegou ao fim. E aí, algumas considerações? Eu quero agradecer e convidar a sociedade alagoana por esse grande apoio que a mídia tem dado à sociedade, a receptividade da sociedade. É um negócio muito legal. Os negros, os afros, então, e o SESMAC, a comunidade acadêmica do SESMAC, então, todos, professores, estudantes, funcionários, até o reitor, todos abraçaram a questão e estão apoiando o desenvolvimento do NAFRE. Então, agradecer a todos vocês por o primeiro ano de existência do NAFRE e venham participar conosco dessas reflexões e dessas atividades. Você é nosso convidado. Professor, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente. Nem doeu.